Queridos irmãos, ainda há esperança para aquele que deposita sua fé no Criador de todas as coisas. Jesus é o começo da esperança. Há momentos na vida em que as palavras parecem insuficientes, em que o coração se vê apertado por circunstâncias que a mente humana já classificou como impossíveis. Situações em que médicos, números, portas fechadas e diagnósticos finais tentam decretar o fim de um sonho, de uma cura, de uma restauração ou de uma promessa. E é exatamente nesse ponto que a operação das causas impossíveis encontra seu lugar mais poderoso. Pois, segundo a Bíblia Sagrada, o impossível é apenas um limite humano, nunca um limite para Deus. E a palavra revelada desde o Gênesis até o Apocalipse, que quando o homem chega ao fim de suas forças, Deus inicia o seu agir sobrenatural, convidando cada coração aflito a não desistir, mas a se lançar em oração com fé viva, perseverante e cheia de expectativa. Porque a oração não é um último recurso, mas o primeiro caminho para quem crê no Deus que cria caminhos no deserto e rios em terras secas. Quando tudo diz não. A Bíblia nos mostra que Abraão ouviu promessas quando tudo ao seu redor dizia não. Seu corpo envelhecido, o ventre de Sara estéril, o tempo avançado e a lógica humana afirmando que não havia mais chance. Mas foi nesse cenário de impossibilidade que Deus se revelou como o Deus que chama à existência aquilo que não existe. E Abraão creu contra a esperança, nos ensinando que a oração das causas impossíveis começa quando crer não no que vemos, mas no que Deus diz, porque a fé nasce da palavra e a oração se sustenta nela. E quando oramos alinhados com a vontade de Deus revelada nas Escrituras, o céu se move, mesmo que a terra permaneça em silêncio por um tempo. Ó Deus do impossível! Ao longo da história bíblica, vemos Moisés diante do Mar Vermelho, com o povo murmurando, o exército inimigo se aproximando e nenhuma exposição visível, mas uma simples ordem de Deus foi suficiente para transformar o impossível em milagre, mostrando que a oração não precisa ser longa para ser eficaz. Ela precisa ser verdadeira, cheia de obediência e confiança, pois quando Moisés clamou, Deus respondeu com poder, abrindo o mar e transformando o desespero em livramento, ensinando que nenhuma situação é grande demais quando colocada diante do Senhor em livramento, o clamor que move o céu. A das causas impossíveis não é uma repetição vazia de palavras, mas um clamor profundo que nasce da alma, como o de Ana, que chorava amargamente no templo por causa de sua esterilidade, sendo incompreendida pelos homens, mas perfeitamente entendida por Deus. E a Bíblia diz que ela orou com o coração, e o Senhor reuniu sua voz, ampliando as lágrimas e impossibilidade em testemunho, porque Deus não ignora um coração quebrantado, e toda a oração feita com sinceridade, o trono da graça. Quando a fé é provada, existem momentos em que oramos e aparentemente nada muda, e é nesse tempo que a fé é provada, como aconteceu com Jó, que perdeu tudo, destruição, dor, silêncio e questionamentos profundos, mas decidiu manter sua confiança em Deus, mesmo sem entender o processo, e sua oração não foi apenas por restauração, mas por relacionamento. E no tempo certo, Deus virou sua sorte, mostrando que a oração das causas impossíveis também envolve perseverança, pois quem confia em Deus aprende que o silêncio do céu não é ausência, mas preparação. O nome que tem poder. Jesus ensinou que tudo o que pedirmos em seu nome, crendo, receberemos, e isso revela que a oração das causas impossíveis encontra sua maior força no nome de Jesus, porque esse nome está acima de todo nome, acima da doença, da miséria, do medo
e da morte, e quando oramos em nome de Jesus, permitirmos sua autoridade, seu sacrifício e sua vitória na cruz, declarando que não confiamos em nossos méritos, mas na graça que nos alcançaram. E é por isso que tantas vidas foram transformadas quando clamaram por Jesus. Cegos passaram a ver, mortos ressuscitaram e corações foram restaurados. A fé que toca. A mulher do fluxo de sangue lutou 12 anos de sofrimento, exclusão e tentativa frustradas de cura, mas quando decidiu tocar em Jesus com fé, algo extraordinário aconteceu, pois o impossível foi vencido por um simples ato de confiança, mostrando que a oração nem sempre é falada. Às vezes ela é vívida, expressa em atitudes que demonstram que entendem que Jesus pode mudar tudo, e ele continua perguntando hoje, assim como disse a ela, quem me tocou? Porque a fé sempre chama a atenção do céu. Quando Jesus intervém. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus mostrou que nem mesmo a morte é uma causa impossível para Deus. E ao orar ao Pai, ele declarou que a oração precede o milagre e que o impossível se rende à autoridade divina. Pois quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, aquilo que estava morto voltou à vida, nos ensinando que não importa há quanto tempo a situação parece sem solução, quando Jesus entra em cena, tudo pode mudar. O tempo de Deus. A oração das causas impossíveis também nos ensina a confiar no tempo de Deus, porque ele nunca chega atrasado, ainda que aos nossos olhos parecem tardar, como aconteceu com Marta e Maria, que esperaram por Jesus enquanto seu irmão adoecia. Mas no momento certo, o milagre foi maior do que elas imaginavam, revelando que Deus não apenas resolve problemas, ele revela sua glória através deles, fortalecendo nossa fé e ampliando nossa visão espiritual. O poder da perseverança. Jesus contornou a parábola da viúva persistente para ensinar que convidamos a orar sempre e nunca desfalecer, porque a perseverança na oração quebra resistências, molda nosso caráter e nos mantém firmes até que a resposta chegue. E mesmo quando o juiz injusto cedeu por causa da insistência, Jesus nos mostrou que se um homem injusto pode responder, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, dá o clamor de seus filhos. Quando o medo tenta calar. Muitas vezes, o medo tenta nos impedir de orar, dizendo que não adianta, que já tentamos tudo, que não vale mais a pena. Mas a Bíblia nos lembra que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E quando escolhemos ou apesar do medo, damos um passo de fé que abre espaço para o agir sobrenatural, pois a oração nos fortalece por dentro, mesmo antes de mudar as situações externas. A promessa que sustenta. A palavra de Deus está repleta de promessas para aqueles que oram e intrinsecamente, e uma das mais poderosas afirma que tudo é possível ao que crê. Não porque somos fortes, mas porque confiamos em um Deus todo-poderoso. E essa promessa sustenta nossa esperança mesmo nos dias mais difíceis, lembrando-nos que Deus não mente, não falha e não abandona aqueles que buscam de todo o coração. Quando a resposta vem, o clímax da oração das causas impossíveis é o momento em que chega uma resposta, seja na forma de um milagre visível, de uma porta que se abre, de uma cura, de uma restauração ou de uma paz que excede todo o entendimento. E mesmo quando a resposta não vem como esperar, Deus sempre responde com amor, direcionando nossos passos e nos conduzindo a um propósito maior, porque Ele vê o que não vê e trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Um chamado à fé. Hoje, esta mensagem é um convite para que você não desista de orar, mesmo que tudo pareça impossível. Mesmo que as lágrimas sejam constantes e as forças pareçam pouca, continue orando, continue crendo, continue declarando a palavra de Deus sobre sua vida, porque o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
e Ele ainda transforma impossíveis em testemunhos vivos de sua graça. Final de esperança. Se esta oração falou com o seu coração, se você está vivendo uma causa impossível e decidiu crer novamente, deixe seu comentário compartilhando sua fé ou seu pedido de oração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada espiritual. E deixe seu like como um ato de fé, declarando que você confia no Deus do impossível. Porque quando oramos juntos, fortalecemos uns aos outros e damos glória àquele que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou faz. Uma restauração ou de uma paz que excede todo entendimento. E mesmo quando a resposta não vem como esperamos, Deus sempre responde com amor, direcionando nossos passos e nos conduzindo a um propósito maior, porque Ele vê o que não vemos e trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amamos. Um chamado à fé. Hoje, esta mensagem é um convite para que você não desista de orar. Mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que as lágrimas sejam constantes e as forças pareçam pouca, continue orando, continue crendo, continue declarando a palavra de Deus sobre sua vida, porque o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda transforma impossíveis em testemunhos vivos de sua graça. Final de esperança. Se esta oração falou com o seu coração, se você está vivendo uma causa impossível e decidiu crer novamente, deixe seu comentário compartilhando sua fé, o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada espiritual. E deixe seu like como um ato de fé, declarando que você confia no Deus do impossível, porque quando oramos juntos, fortalecemos uns aos outros e damos glória àquele que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou pedimos uma restauração ou de uma paz que excede todo entendimento. E mesmo quando a resposta não vem como esperamos, Deus sempre responde com amor, direcionando nossos passos e nos conduzindo a um propósito maior, porque Ele vê o que não vemos e trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amamos. Um chamado à fé. Hoje esta mensagem é um convite para que você não desista de orar. Mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que as lágrimas sejam constantes e as forças pareçam pouca, continue orando, continue crendo, continue declarando a palavra de Deus sobre sua vida, porque o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda transforma impossíveis em testemunhos vivos de sua graça. Final de esperança. Se esta oração falou com o seu coração, se você está vivendo uma causa impossível e decidiu crer novamente, deixe seu comentário compartilhando sua fé ou seu pedido de oração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada espiritual. E deixe seu like como um ato de fé, declarando que você confia no Deus do impossível, porque quando oramos juntos, fortalecemos uns aos outros e damos glória àquele que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Amém.